herederos según la promesa, aleluya. La promesa que Deus hizo a Abraão também chegou a ser a ti, chegou a ser a mim, e nós outros somos herdeiros de la promesa. E não foi pouca as promessas de Abraão. Tu queres ver? É a palavra que eu hoje quero ministrar a tu coração nesta hora, através do Espírito Santo de Deus. Se titula Herdeiros de la Promessa, amém? Tu e eu somos herdeiros de la promessa do Senhor. Vamos conhecer um pouco da vida de Abraão, das promessas que Deus hizo para Abraão, do caminhar de Abraão hasta chegar à promessa, amém? Oh, glória a Deus! Deus me hizo muitas promessas. Promessas que para o homem eram impossíveis. Pero Deus, há algo impossível para Deus? Não é. Se queres, vamos abrir comigo também em Gênesis, capítulo 12, amém? Para que nós possamos conhecer o chamado de Abraão. E se nós outros somos herdeiros dessa promessa, nós também teremos este chamado. Pero assim como Abraão ouviu este chamado e atendeu para este chamado, que hoje eu e tu podemos estar com nossos ouvidos atentos ao chamado do Senhor e prontos para atendê-lo. Diz assim: pero Jeová havia dito a Abraão: vete de tu tierra e de tu parentela e de la casa de tu padre a la tierra que eu te mostrarei, a la terra que mostrarei, e harei de ti uma grande nação. Eita glória! Te bendecirei, oh glória a Deus, e engrandecerei tu nome, e será bendição. Bendecerei a los que te bendicem, e a los que te maldijerem, maldecirei. E serão benditas em ti todas as famílias da terra. Nós outros, ah, glória a Deus. E se foi Abraão como Jeová lhe havia dito. E Ló foi com ele, e era Abraão de la idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Pero nós outros vemos aqui, Abraão, como nós outros pensamos aqui, nós outros vemos um chamado. Inclusive aqui se titula, Deus chama Abraão. Pero quando nós outros pensamos a ler, diz assim, pero Jeová havia dito. Jeová não estava dizendo aqui. Jeová já havia dito. Então, quando foi o chamado de Abraão? Se nós outros leemos aqui no anterior, no capítulo 10, no capítulo 11, aqui não habla do chamado de Abraão. Solamente habla aqui no verso 11, a partir do verso 29, diz Abraão: e tomaram Abraão e Anacor para si mulheres, o nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Nacor, Milca, hija de Arã, padre de Milca e de Isca. Mas Sarai era estéril e não tinha filho. E tomou Taré a Abraão su hijo, e a Ló, hijo de Arã, hijo de su hijo, e a Sarai su nuera, mulher de Abraão su hijo, e saiu com eles de Ur de los Caldeus, para ir a la tierra de Canaã, e vieram a Sarã, e se quedaram aí. Nós outros vemos aqui de onde era Abraão. Abraão era de Ur de los Caldeus. E onde se queda Ur de los Caldeus? Quando nós outros estudamos a geografia, nós outros ouvimos muito falar da Mesopotâmia. A Mesopotâmia significa entre rios, Tigres e Eufrates. Eu, quando leía, me acordava de meus tempos que eu estudava e me levava a este tempo. Essa terra era uma terra fértil, era uma boa terra, era uma terra onde tinha a agricultura aí, era uma potência das terras, a maior potência seria seria Ur. Aí eu estava verificando, estudando um pouco sobre Ur, e aqui vemos lá tantos relatos aí de Ur neste tempo de Abraão, como o colégio, como a inteligência que tinha as pessoas, os ninhos que aí estudavam. Aí tinha doutores, médicos, que até mesmo nesta época eu estava vendo aí o Rodrigo Silva, que estuda, que é arqueologia, todo este tempo, e ele dizia sobre, encontraram aí um crânio que tinha uns furos
cabeza, mira, os médicos daí nesse tempo haciam operações na cabeça, no crânio, imagina a inteligência desses homens. Era uma potência, se nós outros formos ver, seria uma potência mundial, aí seria Ur de los caldeos. Pero el Señor dice a Abraão, sale de tu tierra, de meio de su parentela, pero se nós outros vemos aqui, e se aqui no capítulo de 11 não tem o chamado de Abraão, e sabemos que ele vivia em Ur, e nós outros lemos no capítulo 12, vemos aqui o Senhor fazendo um recordatório, onde podemos ver o chamado de Abraão. Se tu queres e tu esteja com sua Bíblia, vamos comigo em Hechos, amém? Para que nós outros possamos entender melhor a chamada de Abraão. Em Hechos, a ver aqui, glória a Deus, aleluia, Hechos 7, capítulo 2. Varones, y le dijo, varones, hermanos y padres, oí, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraão, estando em Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe dijo, sal de tu tierra, de su parentela, e ve a la tierra que eu te mostrarei. Então saiu de la tierra de los caldeos e habitou em Harã, e de ali muerto su padre, e Deus lhe trasladou esta terra em la qual vosotros habitais agora. Então nós outros vemos aqui que a chamada de Abraão, ele vivia onde? Ele vivia na cidade de Ur, lá Mesopotâmia. E Deus chama Abraão, pero nós outros vemos aqui que Abraão vivia com quem? Vivia com seu padre, Taré. Ou Terá, em algumas traduções. A mim me gusta, e como eu já estou acostumado a falar Terá, então eu vou seguir com Terá, amém? Deus chama Abraão. Pero nós outros vemos aqui que Abraão estava, a cabeça era Terá. Abraão havia se casado, pero aún vivia com seu padre. E a palavra do Senhor vemos aqui que Terá correndo a seus filhos e diz, vamos para Canaã. Pero eles passam por Harã e resolvem se quedar em Harã. E vemos, quando nós outros vemos aqui, ha passado algum tempo. E quando passa, a palavra do Senhor siga dizer que aí em Harã morreu Terá, ou Taré. Se morreu aí. E o Senhor habla novamente com Abraão e pensa fazer novamente as promessas. Tu te acordas, Abraão? Que eu te disse, sai de tu tierra, de meio de tu parentela e vai para um lugar que eu te vou ensinar. Por que Deus não havia dito para Abraão onde era a terra? Porque se nós outros vemos, Abraão vivia uma terra fértil, que era uma potência, que tinha todo. E se Deus descia a Abraão para onde ele fuera, que seria para Canaã, porque até então Abraão não sabia que a terra que Deus ia enviar era Canaã. Ele não iria. Mas nós outros seguimos aqui falando e entrando aqui na vida de Abraão. Nós outros vemos que Deus disse assim, Abraão, sai de tu tierra, de meio de tu parentela e da casa de tu padre. Por que de la casa de tu padre? Ur de los caldeus era conhecido como lugar onde havia, inclusive os historiadores que estudam, hablam que o pai de Abraão era fabricadores de ídolos. Então, se a casa de Abraão estava cheia de idolatria, e o Senhor disse, sai desta casa, por quê? Porque muitas vezes nós outros não entendemos quando Deus nos chama e diz, deixa isto, haga isto. Muitas vezes aqui, o nosso redor, o lugar onde nós outros vivemos, nosso convívio, está sendo uma pedra de tropeço para a nossa vitória, para a nossa bendição. E o Senhor está aqui fazendo promessas de bendição para Abraão. Pero o entorno, os familiares de Abraão, não era propício ou não, sabe, era pedra de tropeço para que a bendição chegasse a Abraão. E o Senhor disse, sai de tu tierra, de meio de tu parentela. Pero nós outros vemos aqui Abraão correndo toda a família, seu padre indo em direção, e seu padre toma a cabeça. E solamente quando morre seu padre, Abraão resolve sair de Harã e ir para a terra, porque Deus faz a ele um recuerdo. Pero Abraão obedece, pero sigue levando Ló. Quem era Ló? Era
sobrinho de Abraão, como nós outros lemos aqui, hijo de Arão, que era irmão de Abraão, que havia morto antes, e seu padre aún estava vivo. Pero nós outros seguimos aqui e disse assim, que quando chega Abraão em la tierra de Canaã, no versículo 7 diz assim, e apareceu Jeová a Abraão, e ali lhe dijo, a tu descendência darei essa terra, e edificou ali altar ao Senhor, que lhe havia aparecido. Logo se passou de ali o monte de Oriente e de Betel, e plantou tu tenda, teniendo a Betel ao ocidente, e Ai ao oriente, e edificou ali um altar a Jeová, e invocou o nome de Jeová, e Abraão partiu de aí, Abraão, porque um era Abraão, partiu de aí caminhando, e indo hacia Negev. E no verso 10 assim, então houve hambre. Então houve hambre em la tierra, e descendeu Abraão ao Egito. Nós outros vemos aqui quando Abraão chegou à terra e o Senhor habla com Abraão e disse, Abraão, essa é a terra que Deus te havia prometido. Essa é a terra. Pero a terra, lo que Abraão pensava, claro, Abraão estava acostumado em viver em uma terra buena. E se o Senhor dizia a ele, vai para essa terra de Canaã, Abraão não iria. Por quê? Porque a terra de Canaã, como era a terra de Canaã? Os moradores lá, os primeiros moradores de uma cidade é que davam nome à cidade. Então, o primeiro morador de Canaã, quem foi? Canaã. Quem era Canaã? Era hijo de Noé. Pero a palavra do Senhor diz que Noé lançou uma maldição sobre Canaã. E nós outros vemos aqui que quando Deus envia Abraão não entende porque quando chega uma terra que era maldecida, uma terra onde havia pobreza, uma terra onde havia escassez, e ele diz, eu não vou quedar aqui. Pero Abraão não havia entendido os planos do Senhor. Deus lhe havia enviado para esta terra para bendecir a terra, assim como Canaã, tendo uma maldição, maldice a terra por onde ele viveu. Abraão, levando a bendição de Deus, ele seria instrumento de Deus para bendecir aquela terra. Pero Abraão aún não havia entendido os propósitos do Senhor. E que isso, Abraão não entendendo os propósitos que Deus tinha para ele. Abraão disse assim, não, aqui está mal, eu não me vou quedar aqui, eu vou para o Egito. Pero nós outros vemos aqui que quando Abraão chega ao Egito, o que passa? Sarai era muito linda. E Abraão disse assim, Sarai, quando nós chegarmos aí, eles nos perguntaram, aí quando passaram aí, e eles nos perguntaram quem eres tu, aí, se tu decir que és minha mulher, bueno, eles me vão matar, porque claro, tu eres muito bonita, e para que eu viva, então, se melhor nós decimos que tu és minha irmã. Abraão mentiu? Não, porque na verdade Sarai era tua irmã, pero Sarai era irmã de Abraão. Sim, se nós outros vemos em Gênesis 20, no verso 12, aí Abraão habla que Sarai era sua irmã. 20, verso 12, diz assim, e na verdade também és minha irmã, hija de mi padre, mas não hija de mi madre, e lá tomei por mulher. Sara era irmã de Abraão. Pero Abraão estava mentindo. Não, era tua irmã, era sua irmã. Pero ele estava ocultando que ela também era sua mulher. E muitas vezes nós outros pensamos, eu vou dizer uma verdade por las meias e tudo bem. Pero la verdade, a palavra do Senhor diz que a palavra do Senhor não é sim, sim ou não, não. Não existe meio sim e meio não. Não existe meia irmã e não. Abraão, por ocultar, ele estava mentindo, porque na verdade Sarai era sua mulher, era sua irmã, sim. Pero Sarai também era sua mulher. E a palavra do Senhor diz que Faraó toma Sarai por mulher. E Deus pesa a mão sobre Faraó. E Abraão, quando entrega Sarai para Faraó, Abraão recebe muitas riquezas. Abraão recebe escravos, camelos, ovelhas. Então, se Abraão, que já era rico, se queda mais rico aún. Pero quando Deus pesa a mão sobre Faraó, Faraó disse assim, não, vete com tua mulher de aqui, porque Deus vai me apesado a mão. Então, se Abraão corre tua mulher com todo o ganado
para o mesmo lugar onde ele começou. Quero te dizer algo. Mesmo que muitas vezes na caminhada tu toma decisões que não é segundo a vontade do Senhor. O Egito significa o mundo. E quando nós outros fazemos pactos com o mundo, muitas vezes vem a consequência. Pero sempre há um lugar para onde volver. E Abraão sabia para onde volver. Para onde volveu Abraão? Para onde Deus falou com ele. Pero Abraão volveu com Ló. Pero aqui no verso 13 diz que começou a pelear os empregados, os pastores de Ló com Abraão, e Abraão chega a Ló e diz assim: antes que esta peleia chegue hasta nós outros dois, vamos nos apartar. Tu escorre para onde vai. Porque se era Abraão que carregava a promessa, por que Abraão não escorre o lugar? Porque Abraão tinha a promessa e tinha Deus da promessa. E para onde Abraão caminhara, Deus estaria com ele. Mesmo que ele tomara más decisões, Deus estaria aí. Porque Deus tinha plano na vida de Abraão. Como assim? Se Abraão estava pecando, Deus aún estava aí com ele. Eu quero te acordar algo. Quando nós outros vemos Adão e Eva, quando pecou, por que Deus só tinha dois? Por que Deus já não destruiu os dois? Porque Deus tinha plano. Porque Deus sabia que o homem volveria hacia ele. Porque ele sabia que al final o homem se reconheceria seu pecado e volveria hacia ele. E Deus deu a livre-arbítrio, porque Deus não queria que o homem seria obrigado a estar em sua presença, senão que o homem com suas próprias pernas, com sua própria mente, com suas próprias decisões, volvera hacia ele. Então, se Abraão volveu donde? A Betel, o mesmo lugar onde Deus falou com ele. E aí Ló mira as campinas do Jordão e diz: eu vou para cá, porque tem água toda, meus ganados, e toma tua decisão. E Abraão vai para outra parte. Pero nós outros vemos aqui, no verso 14, que diz assim: Jeová disse a Abraão, falou com Abraão, depois de quê? Depois que Ló. Nossas decisões, quando nós não obedecemos ao Senhor por inteiro, muitas vezes o Senhor deixa de falar com nós outros. E nós outros perguntamos: Senhor, onde estás? Por que tu estás callado? Nossas decisões muitas vezes nos apartam das promessas do Senhor. E falou o Senhor outra vez com Abraão, depois que Ló se apartou dele. Alça agora tus olhos e mira desde o lugar onde está, hacia o norte, hacia o sul, e ao oriente e ao ocidente, porque toda a terra que ves la darei a ti e a tu descendência para sempre. E harei tu descendência como o polvo de la terra, que se alguno pueda contar o polvo de la terra, também tu descendência será contada. Levanta-te e vou por la terra a lo largo de ella e a su ancho, porque a ti la darei. Abraão, pois, removendo a sua tenda, vino e morou a ensinar em Maré, que está em Hebron, e edificou ali altar a Jeová. Glória a Deus, aleluia. Nós outros seguimos aqui no capítulo 15, quando Deus promete herança. Como eu disse hoje, que a palavra do Senhor disse, em Salmo 127, diz que nossos filhos são herência. E o Senhor queria dar herência a Abraão, e como nós outros lemos o que era Sara era estéril. Sara não poderia ter herência, Sara não poderia ter promessa. E o Senhor disse aqui, depois dessa coisa, vinha a palavra de Jeová, Abraão, em visão: não temas, Abraão, eu sou tu escudo, tu galardão será de mi galardão será de sobremaneira grande. E respondeu Abraão: Senhor Jeová, que me dará, sendo aqui que ando sem hijos, e maiordomo de minha casa és Damasceno de Eliezer? Dijo também Abraão: mira que não me has dado prole, e é aqui que será meu herdeiro escravo nascido em minha casa. Logo vino lá a palavra de Jeová, dizendo: não te herdará este, senão hijo tuyo verás el que te herdará. E lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y conta las estrellas, si la puedes contar.
e lhe dijo, assim será tu descendência. E creyó a Jeová, a ele, e foi contado por justiça. Gálatas 3:6 também habla sobre isso. E creyó a Abraão. Eu imagino o cenário. Eu imagino o cenário, o Senhor levando Abraão, dizendo assim, sale de sua tenda, Abraão. Venha hacia afuera. Sale do lugar que limita a tua visão e venha afuera. Porque se tu se quedar aí, a bendição vai se quedar solo para ti. Pero eu quero trazer-te afuera. Mira o cenário, conta as estrelas, conta as arenas. Pode contar? Não, Senhor, pois assim será a tua descendência. Aún maior, tu descendência vai chegar a nações. Tu descendência será tão grande que tu não vas a poder enumerar. Assim é a promessa de Deus em nossa vida. Muitas vezes nós outros estamos aí em nossa tenda, em um lugar onde limita a nossa visão, um lugar onde nós outros miramos e dizemos, onde posso crescer? E o Senhor te diz assim. Eu amo esta palavra, que diz assim em Isaías, o capítulo 54, verso 2. Exante el sítio de tu tenda e as cortinas de tua habitação seja estendido e não seja escassa. Alarga tus cuerdas e refuerza tus estacas, porque te estenderás a la mano direita e a la mano esquerda, e tu descendência herdará nações e habitará em cidades assoladas. Não temas. Oh, aleluia. As promessas de Abraão se estendem a mim e a ti. Aleluia. E serás tu nome grande. Assim é a promessa do Senhor. Tu serás bendecido. Não, Abraão, será mais. Tu serás uma bendição. Donde tu chegar, tu serás a bendição. É bueno ser bendecido. É maravilhoso ser bendecido. É melhor, aún mais. Tu não serás solamente bendecido, Abraão. Tu serás a bendição. Eu quero dizer a ti que está em tua casa. Deus não solamente te bendecirá, senão tu serás bendição para demais gente. Donde tu chegar, tu serás bendição. Donde tu plantar a tus pés, tu serás bendição. Deus te ha chamado para cambiar o redor, o lugar onde tu chegue. A atmosfera vai cambiar, sabe por quê? Porque tu carregas sobre ti uma promessa. Tu podes ter tomado malas decisões como tomou Abraão, pero Deus não retirou de ti as promessas, porque a palavra do Senhor não cambia. Passará cielo, passará terra, pero minha palavra não vai cambiar. Então, se Deus te hizo uma promessa, toma posse, porque a palavra do Senhor não cambia. Aleluia! Pero passou o tempo e Abraão disse assim, Senhor, tu me has prometido e nada. E Sarai disse assim, eu estou quedando vieja, a promessa já não se vai cumprir. Vamos dar uma maneira dessa promessa se cumprir mais rápido. Toma aqui, Agar, toma aqui o prêmio. Tu te acuerdas? Tu te acuerdas de Abraão, quando ele hace pacto com o mundo, ele traz Agar com ele. O pacto com o mundo tem suas consequências. Quando chega aí, Sarai, já não aguentando mais esperar a promessa, diz assim, acuesta, corre minha escrava, Agar, e acuesta-te com ela, e ela vai te dar hijos. E Deus vai criar como se fosse um filho, pero não era esse plano do Senhor. Pero por que o Senhor permitiu? Muitas vezes em nossas vidas nós tomamos malas decisões, sabe por quê? Porque muitas vezes quando Deus se caia, nós outros estamos pensando que Ele está aprovando o que nós outros estamos fazendo. Por el contrário, muitas vezes o calhar de Deus, Ele quer que nós outros caímos em si e esperando nele. Nós outros, eu estou vendo, pelo quando eu aprendo e penso a estudar, a ver a história de Abraão, eu vejo que Deus não ha tardado na vida de Abraão. Foi Abraão que ha tardado a cair em si e saber que Deus estava com ele, mesmo ele tomando decisões. As promessas do Senhor nunca tardaram em sua vida. Foi ele que tardou o cumprimento da promessa de Deus em sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós outros vemos aqui no capítulo 17, que Abraão era de idade de 90 anos,
quando lhe apareceu Jeová e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. El Shaddai é Deus Todo-Poderoso, aleluia. Anda delante de mim e ser perfeito. Abraão, cambia a tua vida, anda em mis caminhos e deixa ser perfeito. Compórtate, homem. Mira para tu llamado. Mira lo que Dios te puede, las bendiciones que Dios te ofrece, pero muchas veces las bendiciones vienen en nuestra vida, pero hay condiciones. Y si esas condiciones que Dios muchas veces pone en nuestras vidas no es hecha conforme el llamado del Señor, muchas veces las bendiciones pueden tardar y muchas veces nosotros ponemos culpa al Señor. Y el Señor está diciendo a Abraham: hey, hombre, se comporta, sea perfecto, cambia tu vida. Já que tu, homem, como homem, a palavra do Senhor diz, aleluia, a palavra do Senhor diz, oh, aleluia, glória a Deus, oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. A palavra do Senhor habla em 1 Coríntios 2:14, aleluya. Yo puse aquí, pero los que tienen niños saben, ¿no? Que para não estar tanto. 2:14 diz assim: pero el hombre natural no persigue las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él es locura, no las puede entender, porque se ha de discernir el espiritual. Pero a palavra do Senhor também sigue dizendo em Gálatas, no capítulo 5, verso 17 a 26, que se tu quer, para eu não me equivocar e hablar como tem que ser hablado, eu vou ler aí. Gálatas 5:17. Gálatas 5:17. Que diz assim: eu puse também aqui, pero me quitou, porque o desejo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra a carne, y esto se opone entre sí, para que no hagáis lo que, para que no hagáis lo que quiseres. Pero si sois guiados por el espíritu, não estáis bajo a lei. E manifestas são as obras de la carne, que são adultério, fornicação, imundícia, lascivia, idolatria, hechiceria, inimistade, pleitos, celos, iras, contendas, dissensões, heresias, envidia, homicídios, borrachera, orgia e contas semelhantes a estas, acerca de las quais os amonesto, como já a luz he dicho antes, que los que praticam tales coisas não entrará el reino de Deus. E depois aqui empieza a falar sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito: amor, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansedumbre, templância. Contra essas coisas não há lei. Pero nós outros vemos aqui que Abraão estava caminhando com promessa, pero Abraão estava deixando o homem natural guiar. E ele estava o que? A palavra do Senhor que nós outros lemos o que? Há uma peleia entre o homem natural e o homem espiritual a cada momento. A carne está peleando a todo momento contra as coisas espirituais. E muitas vezes nós outros estamos deixando guiados pelo carnal. E Abraão, a palavra do Senhor estava dizendo aqui: ei, Abraão, sabes o que eu vou fazer para que tu anda e entra no meu espírito? Sabes o que eu vou fazer para que tu tenha meu espírito sobre ti? Eu vou cambiar tu nome. Eu vou cambiar tu vida. Eu vou fazer-te nascer novamente. E a palavra do Senhor diz aqui, que é aqui no capítulo, versículo 4, é aqui que mi pacto é contigo, e será padre de multidumbre de gente. E não chamará mais tu nome Abraão, senão que será tu nome Abraham, porque te he puesto por padre de multidumbre. Sabes o que significa Abraão? Abraão significa padre grande, pero el Senhor diz: padre grande é muito pouco para ti. Haré poner a ti mi espírito, e tu chamarás a partir de hoje padre de muita gente.
padre de multitud. Eu vou cambiar tu vida, eu vou cambiar tu homem. Agora tu vai começar a enxergar, a ver o espiritual em tua vida, Abraão. Agora é o momento de tu cambiar de vida. Aí agora é o momento de tu cambiar de postura. Vou poner a palavra do Senhor. Diz que Deus cambia o nome de Abraão. E sempre que Deus cambiava o nome de uma pessoa, Deus ponia o nome Laate, que significa em hebraico rei. Rei, que é a quinta letra do hebraico, que significa sopro, significa Espírito Santo, que significa conectado com Deus, sopro de vida, simboliza o Espírito Santo de Deus, simboliza o novo nascimento, é o que Deus estava fazendo com Abraão. E se nós outros seguimos aqui, Deus disse, Deus também não vai se quedar só assim, também vai cambiar o nome de tua mulher. A partir de hoje não chama, no verso 15, a partir de hoje não chama mais Sarai de Sarai, a partir de hoje o nome será Sara, que também vou poner sobre ela meu espírito. A partir de hoje, Laate, la reye, sabes quando é para frutificar. Deus não estava cambiando solamente a vida de Sara. Deus estava fazendo da vida de Sara, que era estéril, alguém frutífero. Estava dando a Sara o seu espírito para quê? Porque a partir de hoje, Sara não seria a mesma. A partir de hoje, Abraão, se tomar uma posição, já não seria ele mesmo. Sabe por quê? Porque aí, a partir de hoje, a promessa ia se cumprir. Aí chegou a promessa na vida deles. Aí começou a chegar o cumprimento, quando chegou lá a presença do Senhor na vida dele. Abraão até então estava caminhando por la carne, mas a partir de hoje, Abraão começava a mirar o espiritual. Abraão começava a mirar as coisas de outra maneira. Mas como eu disse, a palavra do Senhor deixa bem claro que nosso homem espiritual está todo o tempo peleando contra o homem material, contra a carne, o espírito contra a carne. E nós outros vemos aqui Abraão também tomando umas decisões malas, porque ele estava mesmo tendo o Espírito Santo de Deus, ele estava deixando sendo guiados por la carne. Nós outros vemos aqui mais adiante mesmo o Senhor dizendo, ei Abraão, toma posição. Porque tu serás um padre de multitud. Eu harei tu nome grande, porque a partir de hoje tu nome tendrá mi nome, tendrá Elate, tendrá o rei em tu nome. Eu vou cambiar tua vida. Tu serás padre de multitud, Abraão. Tu já não serás um homem padre grande, tu serás padre de multidumbre. Pero nós outros vemos aqui, no capítulo 20, no capítulo 18, vamos para o capítulo 18 primeiro. Depois apareceu Jeová a ele a ensinar em Marmé, estando sentado em la porta de sua tenda, em el calor del dia, alçou seus olhos e mirou. É aqui que 3 varones de barro junto a ele, quando lo subiu, saiu correndo de la porta a sua tenda, a recebi-los e lo prostrou em terra. Onde estava Abraão? Estava em sua tenda, na porta de sua tenda. Pero quando ele vê os 3 anjos, eles correm. ¿Sabes por quê? A primeira promessa foi hecha como? De lado de fora, ensinando as estrelas. E Abraão pensava assim, não. Se a promessa foi hecha, mirando de lado de fora, tendo visão, aprofundando minha visão, que nada pode quitar a visão de meu chamado, de minhas promessas, o cumprimento da promessa também eu quero que seja do lado de fora. Eu não quero que seja só para mim, eu quero que todos a meu redor vejam. E a palavra do Senhor diz que aí estava o cumprimento da promessa, porque aí estava a promessa do nascimento de Isaac. Pela palavra do Senhor diz que quando ele chega, ele não creu, porque ele já estava idoso. E Sara também estava lá pobre. E quando Deus disse, não eres tu, a promessa nascerá de ti. Eu te pus meu nome. Agora tu pode reinar, agora tu pode dar vida. Pero Sara aún não creia e começou a reír. A promessa jamais.
Quantas vezes Deus tem nos dado uma promessa, Deus tem posto em nosso espírito, Deus nos tem ensinado tantas coisas e muitas vezes nós outros dizemos, jamais vai suceder. Assim estava Sara. Pela palavra do Senhor diz, eres tu mesmo, Sara. E assim como tu has reído, assim será o nome de tu filho. Será chamado Riso, será chamado Isaac. Toma posse a hora de tu Isaac. Toma posse a hora de la promessa que Deus ha hecho em tua vida. Toma posse a hora das promessas que Deus hizo para ti. Por mais que o inimigo muitas vezes venga a querer roubar a tua promessa, se nós outros, como nós outros vemos aqui na vida de Abraão, a palavra do Senhor diz que quando viu a promessa do Senhor a Abraão, Abraão disse assim, Senhor, tu me has hecho uma promessa, então vamos firmar aqui, Senhor. Ai, pero como? Se for do nosso tempo, ele corria um papel e disse assim, Deus, afirma aqui, dizendo assim, esta terra é de Abraão, estas promessas é para Abraão. Mas sabemos que Deus, como Deus firma, um sacrifício. Por isso que muitas vezes, quando Deus nos chama, é necessário sacrifício, é necessário nós outros, muitas vezes, sacrificar aquilo que muitas vezes sair do nosso comodismo, sair do nosso lugar de conforto. E a palavra do Senhor diz, eu queria ter falado sobre isso, pero como o tempo foi, aleluia, não me deixou, no verso 15, depois tu lê aí, no capítulo 15, a palavra do Senhor disse que quando chegou a promessa, Deus disse assim, Abraão disse assim, como eu vou saber que essa terra é minha? Eu quero essa terra em meu nome. E o Senhor disse assim, corre o melhor ganado que tu tenha aí. E Abraão habla com seu servo, corre aí, que nós outros vamos aí firmar a hora, as promessas do Senhor é minha. E a palavra do Senhor diz que Abraão aí parte aí os novios, aí corre seus melhores novios, suas melhores ofrendas, e empieza a oferecer ao Senhor por gratidão, porque as promessas do Senhor haviam chegado em sua vida. Pela palavra do Senhor diz que vem aves de rapina e empieza a sobrevoar, tentando roubar a bendição, tentando roubar o sacrifício. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes pode até se levantar contra a tua vida aves de rapina, tentando roubar a bendição que Deus tem para ti, pero eu quero te dizer que aquele que cumpriu, aquele que começou a boa obra em tu vida é fiel para cumprir. Amém, Jesus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Não perdais por vossa confiança, não tenhas grande galardão, porque aquele que é necessário para... Como? Espera. Hebreus 10, 23. Mantengamos firmes, sem flutuar, a profissão de nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Aquele mesmo Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. O mesmo Deus que te hizo promessas, o mesmo Deus que hizo promessa a Abraão, Ele é o mesmo Deus que hizo promessa a ti. E as promessas de Abraão abrangiu, chegou hasta tua casa, chegou a tua família. Tu será, toma posse aí das bendições de Deus. Somos hijos de Abraão, somos herdeiros dessa promessa, tu eres herdeiro dessa promessa, mesmo que tu toma malas decisões e neste caminhar não desista de tus promessas, assim como Abraão, quando vindo as aves de rapina, ele corria ele corria algo aí, não me acordo, um galho aí, e corria e pensava a espantar e dizia, aqui não, quando vir o inimigo tentando quitar a tua promessa, tu diz assim, aqui não. Essa promessa é minha, nada vai roubar a promessa, que nada roube a promessa em tu vida, que nada te quite a bendição, que nada venga roubar a promessa de Deus em meio da tua casa, em meio da tua família, em meio da tua vida, amém? Eu já passei do horário, amém? 7 minutos. É porque nós outros pensamos um pouquinho mais tarde, porque me caiu lá, aqui a conexão, mas nós estamos em tempo. Vou orar por tu vida, nessa hora. Pero eu quero te acordar-te. Tu eres herdeiro. Toma posse de tu bendição. Há algo impossível para Deus? Não, é impossível para nós outros, pero para Deus nada é impossível. Toma posse de tu bendição. Toma posse de tu vitória e não deixe que nada te quite a tua bendição. Não deixe que nada quite a tua promessa, porque tu eres herdeiro das promessas de
Deus, aleluia. Padre, nessa hora de oro, meu Deus. Padre, nessa hora eu bendigo a cada vida que está vendo, Senhor, esta live, Senhor. A cada vida, Senhor, que tem promessas, Senhor. Que muitas vezes, ó Deus, tem mirado por las promessas e tem dito assim: não vai se cumprir, é muito grande, jamais vai se cumprir. Pero eu te digo, Espírito Santo, não há nada que é impossível para Deus. Senhor, nada é impossível para ti, porque creemos em um Deus que tudo pode fazer, Espírito Santo de Deus. Hágalos entender, Senhor, que todo há um tempo determinado, Senhor. Pero se o Senhor nos ha dado, ó Deus, na tua palavra, ó Deus, mesmo que passa os céus, mesmo que passa a terra, eu sei que tua palavra não cambia, que as promessas de Deus vai chegar em tua vida, a salvação vai chegar hasta nossa casa, a saúde vai chegar sobre ti. Toma posse a hora de tu bendição, não desista da bendição. Padre Santo, bendiz a cada vida que aqui está com uma bendição, Espírito Santo, que a partir de hoje, ó Deus, que eles não sejam mais bendecidos, senão que eles sejam a própria bendição, que donde eles chegam, Senhor, eu seja a resposta para muitos, Senhor, que eles possam ser a resposta de bendição para a vida, Senhor, que nesta hora, meu Deus, já não tem mais esperança, ó Deus, que acabou a esperança, pelo que tus filhos que nesta hora está vendo, ó Deus, que pode ser a resposta, Padre. Eu bendigo a cada vida em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Toma posse da bendição de Deus sobre sua casa, sobre sua família, sobre sua saúde, sobre sua vida financeira. Em nome santo e poderoso de Jesus, levanta as mãos comigo. Que o gran amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesucristo, as dulces consolações do Espírito Santo, esteja contigo não só agora, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus. Bendiga, seja bendecido em nome de Jesus. Que o Senhor te bendiga.